Gálatas capítulo 5, primeiro texto que vamos ler agora à noite. Gálatas 5, 16 e 17. E em Gálatas 5, 16 e 17 a gente pode ler assim, todos abriram? Amém? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Voltando um pouquinho no mesmo capítulo, vamos ler os versos 13 e 14 agora. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo ou o teu próximo como a ti mesmo. Agora eu convido os irmãos para irem ao capítulo do amor. Então, em 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 13. Verso 1 em diante a gente pode ler: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que sou ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor não procura os seus próprios interesses. O amor não se exaspera. O amor não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça. O amor regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Crescer para a maturidade
significa a gente conseguir caminhar entendendo que dentro do plano, do propósito do nosso Deus, aperfeiçoarmos a nossa vida no amor de Cristo e no amor nosso para com Deus e no amor nosso um para com os outros, é o que vai fazer toda a diferença na nossa vida desse nosso relacionamento. Domingo passado, vocês se lembram à noite, quando nós falamos alguns aspectos relacionados com as atitudes de crianças, mas hoje nós vemos que o texto descreve como característica peculiar de crianças de que tem algo específico no modo de falar, no modo de sentir e no modo de discorrer, no modo de agir, de viver. Mas o texto nos mostra que amadurecimento é ao mesmo tempo que um processo. Para que esse processo se desenvolva na nossa vida, nós vemos que o texto nos diz que quando eu cheguei a ser homem, ou quando eu amadureci, eu desisti. Numa tradução, na outra tradução diz eu acabei. Maturidade, então, é também um processo de atitude que nós tomamos e de decisão que nós tomamos para experimentar níveis mais profundos e mais reais das ações de Deus sobre a vida da gente. Não em termos apenas do firmar-se na força do poder de Deus, mas também nos fundamentos que Deus tem nos ensinado. Quando digo fundamentos, nós não estamos retornando ao texto como nós lemos em Hebreus capítulo 6 no domingo passado. Quando eu era menino, eu falava de um jeito de menino, eu sentia como menino, eu escorria como menino, e nós já explicamos isso aqui na igreja em uma outra ocasião. Mas que tem esse jeito de menino que é caracterizado pelo falar, pelo sentir e pelo agir. O Espírito de Deus deixa registrado para nós, dentro do contexto do que é a mais excelente forma de viver. Porque quando o apóstolo Paulo vai começar esse capítulo do amor, ele diz: deixa eu mostrar a vocês um caminho mais excelente. Deixe-me mostrar a vocês algo mais especial. Nós não precisamos estar competindo ou disputando para ver quem é melhor no reino de Deus. Nós não precisamos estar buscando ser os melhores do ponto de vista da forma, da apresentação daquilo que fazemos, mas tem um caminho mais excelente. Ainda que eu quisesse, hiperbolicamente, Paulo apresenta de que, ainda que estivesse em todos aqueles aspectos de entregar o corpo para ser queimado, falar línguas dos homens e dos anjos, ter fé que descubra todos os mistérios, conhecer todos os mistérios, ter fé que pode transportar uma montanha, a dar os bens para os pobres, se o amor não estiver envolvido. Então, no texto que está o contexto de todo o amor, nós vemos a palavra de Deus nos mostrando de que existe uma maneira de falar, de pensar e de agir que é diferente daquele que Deus planejou como algo que nós desejamos e precisamos ter como discípulos amadurecidos do Senhor Jesus. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. Mas é preciso repetir isso aqui para os irmãos. Muita gente, tanto quanto com a vida espiritual, quanto com a vida de um modo normal, quando a gente olha as responsabilidades que nós temos, os compromissos que nós temos enquanto adultos, a gente costuma ficar dizendo assim: bom mesmo é ser criança. A gente não costuma falar assim: bom mesmo é ser criança. Mas na verdade, quando a gente era criança, a gente dizia o quê? Ser adulto. Eu quero crescer. Eu quero ser adulto. Na verdade, nós estamos sempre colocando distante de onde nós estamos a realização da vida, e é uma decisão de desistência, é uma atitude que nós temos para buscar o amadurecimento que de fato engrandece o propósito de Deus
na vida da gente? Eu desisti das coisas de menino. Então, eu não quero mais ser menino. Eu não quero mais ser criança. Eu não quero ser criança no meu relacionamento com Eliane. Por isso, eu quero ser melhor neste ano de 2015, em que nós vamos completar 32 anos de casamento. Eu quero ser melhor, experimentar o que tem de melhor no 32º ano de casamento do que foi no primeiro ano. Eu não quero voltar no primeiro ano de casamento, onde a gente era muito inexperiente. Quando a Eliane tinha 19 anos e eu tinha 22. Eu não quero voltar aos primeiros anos do casamento. Eu quero experimentar o que de mais excelente Deus tem para esse 32º. Nas atitudes que nós temos, e muitas das vezes nós ficamos amarrados às lembranças do que já aconteceu no começo da nossa vida espiritual, e nós ficamos dizendo: bom mesmo foi o ano passado, bom mesmo foi há 10 anos atrás, bom mesmo foi há 15 anos atrás, bom mesmo foi o ano que eu entreguei minha vida para Jesus. Nós estamos dizendo: eu quero voltar a ser bebê espiritual. Todo mundo me deu uma atenção tão especial, todo mundo me paparicou, todo mundo me ajudou. Eu quero voltar a ser criança espiritual. Quando eu cheguei a ser um homem, eu acabei, eu desisti das coisas de menino. E se um menino tem a característica peculiar, como nós já mencionamos, o amadurecido também tem as suas atitudes peculiares e os seus procedimentos. Existe uma forma diferente de olhar as coisas. Uma criança vê a situação sob uma perspectiva, mas uma pessoa amadurecida vê a mesma situação de forma diferente. E é na percepção das coisas da vida que nós também verificamos se estamos amadurecidos ou não. Uma criança olha uma situação de desespero e ela pode nem se incomodar. Ela pode olhar o que está acontecendo com alguém e nós podemos ficar desesperados ou não. Mas uma criança pode ficar desesperada quando estiver sozinha em algum lugar, e sobretudo se ela não estiver olhando alguém que lhe seja conhecido, que lhe seja suporte, que lhe seja símbolo de segurança. Se ela sentir-se só, ela pode sentir-se insegura. Mas o amadurecido em Cristo Jesus, o amadurecido no Senhor, ele jamais vai sentir-se só. Por quê? Porque ele compreende. A palavra de Deus registra no Salmo: o Senhor não dormita, o Senhor não cochila, o Senhor não nem dormita e nem dorme, o Senhor não tira férias, o Senhor não para, o Senhor não está ocupado demais com algumas pessoas que não possam atender a outrem. Ele não pode estar limitado na sua própria presença. Deus está presente comigo, com você, onde quer que nós estejamos. Então, um discípulo amadurecido, ele não se sentirá sozinho. Ele tem consciência da sua missão. Ele olha a vida sob a perspectiva da ação do poder de Deus. Um cristão infantil, às vezes olha e diz assim: aquele ali, só Deus. Um cristão amadurecido diz assim: aquele ali, Deus vai mudar a vida dele. Porque quando nós dizemos aquele ali, só Deus, na verdade nós estamos dizendo: eu não acredito que mude algumas coisas na vida daquela pessoa. Um cristão amadurecido, ele aprende a olhar a vida sob a perspectiva de Deus. Ele olha as coisas mais difíceis e impossíveis e é capaz de exercitar a sua fé, estimulado e agindo, movendo-se pelo Espírito de Deus. Um cristão amadurecido, ele olha as pressões que estão acontecendo e ele consegue perceber nitidamente, com discernimento, que só é possível a quem está amadurecido. Ele pode perceber que as pressões da carne, de que há necessidade de estar cheio do Espírito para não sucumbir às pressões da carne. Uma criança não percebe o perigo quando ele se aproxima facilmente. Mesmo até depois
depois de certa idade, uma criança não consegue alcançar o iminente perigo, seja pela queda, seja pela força, seja pelo impacto, ou seja pelo corte. Uma criança não pode perceber o perigo, mas um cristão amadurecido, um servo de Deus, ele pode, pelo Espírito de Deus, perceber o perigo que se aproxima das tentações, de estar exposto ou de estar colocando-se diante de certas situações. O cristão amadurecido vai tomar decisões para fugir daquilo que pode comprometer a sua vida espiritual. O cristão amadurecido vai perceber que há um laço que está sendo emaranhado, armando para derrubá-lo. O cristão amadurecido vai andar no Espírito de Deus. Então existe uma forma diferente de ver a vida. O cristão amadurecido vê a vida da perspectiva e da ação do poder de Deus. E ele vê a vida pela perspectiva de Deus. Por isso vê a necessidade de amar todas as pessoas. Quando eu digo amar todas as pessoas, é que a palavra de Deus diz que eu não preciso ou não devo escolher a quem eu vou amar. As pessoas não são amáveis porque elas erram mais ou menos. Elas são amáveis porque foram criaturas de Deus. Elas devem ser amadas porque são criaturas de Deus. O Senhor, com o mandamento, Ele nos estimula a desenvolver o amor como uma atitude de alguém amadurecido. Em 1 Coríntios capítulo 5 é registrado de que a igreja de Corinto havia entendido de maneira errada a aplicabilidade ou a aplicação desse amor. O amor que a igreja de Corinto estava entendendo era de que ninguém deveria se importar com as coisas ruins ou erradas que um ou outro estivesse praticando. A palavra de Deus diz que a igreja de Corinto chegou mesmo a imaginar que tudo indica que era a atitude de incesto que estava acontecendo na igreja, e eles disseram: não, nós devemos amar, deixa eles aí, não tem problema, não toca, não mexe, não faz. A palavra de Deus nos orienta de que discípulos amadurecidos têm responsabilidade mútua no cuidado espiritual para não permitir que o pecado entre, impede, perturbe, atrapalhe o desenvolvimento e a ação do poder de Deus. Por isso nós somos corresponsáveis, sim, uns pelos outros. À medida em que nós vamos amadurecendo, nós vamos percebendo que eu sou corresponsável com você sobre aquilo que está acontecendo. O cristão amadurecido vê a vida de modo diferente. Ele vê a vida da perspectiva de Deus, do amor de Deus, do alcance de Deus. Uma criança pode enxergar apenas o imediato. Ela não pode vislumbrar o depois. Vocês já ouviram uma criança pedir para você comprar alguma coisa numa loja, no shopping, no supermercado, e quando o papai ou a mamãe diz que não tem dinheiro, a criança diz: paga com? Paga com cartão. Porque a ideia dela é que à medida em que passa aquele plástico ali, a conta está paga. Afinal de contas, ela não vê a implicação que isso traz. E isso às vezes gera até situação difícil. Um amigo nosso, eu de Eliane, que é médico, bem sucedido há mais de 30 anos, e ele também é um pastor da igreja da cidade. E esse amigo nosso, a mãe dele, a esposa dele, eles têm uma filhinha, a mais nova, e aí num dia lá, numa reunião do culto de oração da igreja, a filhinha levanta a mão e diz: irmãos, eu quero pedir oração. Ela tinha uma idade pequenininha, quer um pedido de oração. Qual o pedido de oração? Ele disse: eu queria orar pela situação lá em casa. Nós não temos dinheiro para nada. O pai é um médico muito bem sucedido na cidade, a mãe funcionária do INSS, de lá da região daquele estado. Vocês não imaginam, a mãe
não tem medo. A percepção da criança vai muito no imediato, mas nós precisamos, pela ação e percepção do Espírito de Deus, agir. Então a palavra de Deus diz assim: pastor, mas a Bíblia diz que nós devemos ser como as crianças para entrar no reino de Deus. Não está falando que tem que ser como a criança em todos os sentidos. Está falando que nós devemos ter sim a simplicidade, a sinceridade, a transparência, a humildade que as crianças normalmente têm, mas a infantilidade das crianças para agir e ver a vida. A palavra de Deus diz que nós devemos crescer, e nós crescemos quando nós compreendemos e amamos verdadeiramente uns aos outros. Um cristão amadurecido não só vê a vida de modo diferente, vê e a vê do modo de Deus, mas ele também pensa de modo diferente. Ao observar os aspectos relacionados com o pensamento, nós devemos observar que antes de conseguirmos pensar de modo diferente, nós precisamos enxergar a vida de modo diferente. Ninguém consegue colocar um pensamento diferente na sua mente sem que enxergue a vida de modo diferente. Por isso a palavra de Deus nos orienta para que nós nos alimentemos da palavra de Deus, porque é compreendendo a palavra de Deus e nos inteirando da palavra de Deus, conhecendo muito melhor a vontade de Deus, que é boa, agradável, perfeita, nós vamos experimentar isso pela nossa mente transformada. Transformamos ou renovamos a nossa mente. O Senhor quer que nós tenhamos na mente a transformação, mas se nós virmos a vida de maneira diferente, se nós enxergarmos a vida de maneira diferente, então nós podemos ter pensamentos diferentes. Filipenses capítulo 4, verso 9, a palavra de Deus diz assim: isso ocupe o vosso pensamento. O quê? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é virtude, se houver alguma coisa boa, se houver algum louvor, é isso que deve ocupar o vosso pensamento. Cristãos amadurecidos pensam de maneira diferente. Todo mundo está pensando no sentido de desenvolver atitudes de chocarrices com certas coisas, e o cristão vai pensar de maneira diferente. Todo mundo está zombando de uma pessoa e com o apelido dela, humilhando-a, e o cristão vai pensar de maneira diferente. O servo de Deus vai pensar conforme a orientação da palavra de Deus. Todo mundo está julgando como normal tudo que possa acontecer, o processo que acontece no dia a dia das ações de alguém, no contrair negócios, ou quando assina um contrato, ou quando faz ações no trabalho público da nossa cidade, do estado, ou mesmo do nível federal. Nós temos uma maneira diferente de pensar. Nós não podemos ser conduzidos, irmãos, da mesma maneira que pensa este mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque se você for junto comigo agora lá em Efésios capítulo 2, em Efésios capítulo de número 2, a palavra de Deus traz para nós o que é que caracteriza esse processo na vida das pessoas de um modo geral. Quando em Efésios 2, desde o verso 1, a palavra de Deus diz que Ele nos deu vida. Ele, Jesus, nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos próprios delitos e pecados. E diz o texto: antes nós andávamos dessa maneira. E a Bíblia diz que nós andávamos segundo o curso desse mundo e segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. No verso 3 diz: entre os quais também todos nós andamos outrora. E aí a palavra de Deus diz: andando segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e fazendo as vontades do pensamento. Uma criança tem a vontade de sair correndo, ela sai correndo, não está prestando atenção se tem carro atravessando,
e vai tropeçar. E quantas vezes os pais vão avisando: não faz isso, meu filho, não vai, olha, você vai cair, minha filha, meu filho, você vai cair. Cai uma criança. E a criança muitas vezes diz: eu sei, papai, eu sei, mamãe, eu sei, eu tomo conta de mim, eu me cuido. A maneira de agir ou de pensar, o texto diz que nós vamos nos deixando guiar por aquilo que está atuando na vida de uma cidade, na vida de uma sociedade, na vida de uma comunidade, fazendo a vontade da carne, fazendo as vontades do pensamento. E diz o texto que quando nós andamos segundo a vontade da carne e andamos segundo a vontade dos pensamentos, nós somos, por natureza, filhos da ira. Então, quando você faz tudo que todo mundo faz aí fora, então quando você desenvolve ou pensa do modo como todo mundo pensa aí fora, você está caracterizando andar sob o domínio da orientação da carne, e isso identifica você como filho da ira. Mas quando nós vivemos de maneira diferente, a maneira de pensar relacionada com a vida é diferente para o cristão amadurecido em Cristo Jesus. Na nossa atitude de amadurecimento, Deus traz para nós experiências tremendas e especiais que nós vamos desenvolvendo e experimentando. Eu não quero relacionamento, mas à medida em que você tiver uma maneira de pensar guiada por Deus, você vai descobrir que aquela pessoa também tem valores e ela tem qualidades com as quais Deus quer que você desenvolva e possa experimentar um crescimento abençoado. É interessante que o agir vem em terceiro lugar. A maneira de falar, a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de sentir, tudo é antes, mas o agir vem por último. Agir de modo diferente, proceder de modo diferente, manifestar a autoridade de Deus através da sua vida com um modo diferente, ter a humildade no momento adequado, submeter-se à ação do poder de Deus para fazer ou para deixar de fazer certas coisas. Quando nós estamos amadurecidos, nós agimos de maneira diferente. Nós não precisamos impor. O Senhor age em nosso favor e nós vamos junto com Ele. A palavra de Deus está repleta de exemplos para nós de como Deus quer que nós cresçamos e amadureçamos nesse sentido. Nós vemos Josafá quando liderou o povo de Deus, nós vemos Gideão quando liderou o povo de Deus, e quando eles entenderam o processo, eles não precisaram guerrear. Deus guerreou por eles. Mas as crianças entendem que elas têm que fazer. E têm que fazer tudo. Os amadurecidos entendem que precisam depender de Deus. Ah, pastor, então eu vou deitar na rede e depender de Deus. Depender de Deus não é isso. Depender de Deus está buscar e receber a orientação de Deus antes de agir. Quando nós agimos com quem quer que seja, perguntar ao Senhor, submeter-se ao Senhor. Senhor, tu queres que eu faça isso? Se tu queres que eu faça tal coisa, eu vou fazer, porque é o Senhor que quer, ainda que seja alguma coisa que seja contrária até mesmo a mim próprio, mas eu vou fazer porque o Senhor está mandando que eu faça. Quando o Senhor ordena que eu faça alguma coisa, nós precisamos obedecer a Ele. Então, o agir de um cristão amadurecido é direcionado pela vontade, pela manifestação, pelo poder do nosso Deus. Quando nós estamos ligados com a presença do nosso Deus, nós vamos experimentando esse viver e andar no Espírito de Deus. Porque quando andamos no Espírito, nós não deixamos a concupiscência da carne sobressair-se à nossa vida. Já citei para os irmãos de Santo Tito os dois livros, um deles o Fator Oração e o outro o Coração Ardente, em que ambos os livros Santo Tito expressa e mostra
enfrentamos para agradar a Deus com o nosso modo de agir ou de viver. O agir diferente para dizer não a certas ofertas que existem aí fora nesse mundo. O cristão amadurecido: mas eu não posso dizer não porque é meu amigo. Mas eu não posso dizer sim porque não é meu amigo. Nós, quando agimos pela amizade ou pela não amizade, se agimos pela amizade pura e simplesmente, nós podemos correr no procedimento de corporativismo. Mas se nós agimos pela inimizade, nós podemos agir pelo sentimento de ira, como filhos da desobediência. Há um agir diferente no procedimento que nós devemos ter cada dia, nas atitudes que temos na igreja, na obra do nosso Deus. Há 3 erros que alguns de nós podemos cometer. Alguns de nós podemos dizer: eu não tenho tempo de convertido suficiente para buscar o amadurecimento ou para ser amadurecido. Já temos dito isso aqui aos irmãos, de que não é o tempo de convertido de alguém que faz com que a pessoa possa ser amadurecida ou não. Existem pessoas com mais de 20, 30 anos de convertido e que ainda não são amadurecidos em Cristo Jesus, exatamente porque não têm a atitude correta para buscar esse amadurecimento que Deus quer. Eu não tenho tempo suficiente de convertido, por isso eu não posso agir, pensar, sentir como alguém amadurecido. Quando nós buscamos com a atitude correta com o conhecimento, como vimos hoje de manhã, de que pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento das Escrituras, nós podemos crescer espiritualmente. Mencionei aos irmãos ainda há pouco, e agora vamos ler Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional, e não sejam conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cristãos amadurecidos não estão vinculados ao tempo, ao mesmo tempo em que alguns dizem: eu não tenho tempo suficiente de convertido, há aqueles que vêm de dizer: eu já tenho muito tempo de convertido, eu não preciso mais buscar alguma coisa mais excelente para o meu crescimento espiritual. É muito comum a gente encontrar pessoas que estão lembrando a quantidade de tempo em que elas já têm vivido na igreja, e aí nós devemos lembrar, é o que o texto diz em Hebreus capítulo 6, quando lemos, de que pelo tempo que já passou, nós já poderíamos ser muito mais excelentes nas mãos de Deus, sendo usados por Deus de maneira especial, sabe? É porque tem a ver com a submissão de andar no Espírito, para não fazer mais as vontades da carne e nem dos pensamentos. Andai no Espírito e então vai conseguir dominar as vontades, os instintos e os pensamentos, as atitudes que vão dentro de nós, cheios do Espírito Santo. Nós conseguimos dominar as nossas ações. Normalmente uma criança precisa ser dominada pela ação de limitação que os pais devem impor para as crianças. Os pais que não dão os limites para os seus filhos, que não lhes exemplificam os limites, que não estabelecem os limites e não repetem os limites, eles vão penar terrivelmente, porque as crianças não conseguem estabelecer os limites por elas mesmas. Eu tenho muito tempo, eu já sou maduro o suficiente. Abre comigo agora Filipenses capítulo 3, do verso 12 até o verso 14, quando a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 3, versos de 12 a 14. Eu não posso dizer que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito,
para o que fui também alcançado, ou preso em Cristo Jesus. Estou agora no verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alto pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É curioso observar que o cristão amadurecido, cheio do Espírito Santo, ele anda pelo Espírito Santo, não sucumbe às concupiscências da carne, nem à concupiscência dos olhos, nem às pressões dos principados e potestades que agem no ar, nem pela desobediência, nem segundo a vontade do pensamento, nem segundo a vontade da carne. O cristão amadurecido vai andando cheio do Espírito, mas ele não anda batendo no peito dizendo: eu já sou perfeito, eu já alcancei, eu já estou amadurecido o suficiente, eu já sou legal, Deus já se agrada de mim. O sentimento de humildade de um cristão amadurecido tem para reconhecer que continua caminhando, que continua tendo necessidade de santificação, que continua tendo necessidade de melhorar a sua vida e o seu comportamento diante de Deus. O crescimento tem que ser contínuo. Se Paulo, com toda a sabedoria que Deus deu a ele, não parou de buscar o crescimento espiritual, por que é que você e eu pararíamos de buscar o crescimento espiritual para as nossas vidas? É preciso escolher, é preciso decidir amadurecer. Quando cheguei a ser homem, eu desisti dos comportamentos infantis, das atitudes infantis, e delas nós vimos no domingo passado, pirraças e outras coisas mais, reclamação, desejos descontrolados e etc. Escolher amadurecer espiritualmente é escolher viver pela visão de Deus. Quando nós escolhemos viver amadurecidamente, nós escolhemos viver sob a visão e sob a orientação de Deus. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 4, ele fala com os seus apóstolos, discípulos que estavam com ele, diz: olha, vocês precisam aprender a olhar da perspectiva de Deus. Levantem os olhos de vocês para olhar como Deus vê. Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 4, falando de quando depois que ele compartilha com a mulher samaritana, e imediatamente a mulher samaritana não tinha nem um dia de convertida, mas ela sentiu a necessidade de ir buscar outros para conhecer o Messias que ela havia descoberto. E o Senhor Jesus diz aos seus discípulos que estavam tão preocupados com o comer, com o beber, que estavam tão preocupados com a própria comida do Senhor Jesus, que estavam tão preocupados sobre a leitura da natureza. O Senhor Jesus diz: vocês não dizem que falta tanto tempo, olha, levantem os olhos e vejam que os campos já estão brancos para ser. Nesse momento, vindo da cidade de onde a mulher samaritana havia ido buscar as pessoas que estavam vindo, não era um visitante, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco que ela foi buscar. Estavam vindo centenas deles, porque a Bíblia diz que vinha uma multidão seguindo aquela mulher para encontrar-se com Jesus. E ela dizia: vem para ver que eu encontrei o Messias. E quando eles ouviram de Jesus, ao encontrar-se com Jesus, eles viram-se para a mulher e dizem a ela: não é mais pelo que você tem falado conosco, mas nós mesmos temos descoberto que Ele é o Messias. Quando nós decidimos, escolhemos e queremos viver amadurecidamente, nós vamos viver segundo a visão de Deus para as pessoas, para a
igreja, para a família, para a nossa própria vida pessoal. Nós não podemos perder a perspectiva de que todo ser humano é pecador e precisa de Deus. Todas as pessoas precisam ouvir falar desse amor maravilhoso que Deus tem por cada uma delas. E Deus quer que cada um de nós compartilhe isso com essas pessoas. Mas enquanto nós não estivermos caminhando segundo a visão de Deus, enquanto nós não estivermos caminhando com esse amadurecimento para olhar as situações, a sociedade olhava um moribundo leproso e escolhia um lugar fora da cidade para colocá-lo. O Senhor Jesus olhava um moribundo leproso e o curava para que ele fosse restabelecido. A sociedade olha uma pessoa que não paga suas contas em dia e a rejeita e expulsa, e nós muitas das vezes excluímos do nosso rol. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos amar com um amor responsável, que conduz, orienta e transforma e fala de maneira orientadora, para que o comportamento da pessoa seja transformado pelo poder e pelo amor de Jesus. A sociedade, de um modo geral, olha pessoas que cometem pecados promíscuos, ou mesmo aqueles que agem em relação a drogas e tantas outras coisas, e nós excluímos aquelas pessoas. Mas o amor do Senhor Jesus faz com que a vida de pessoas seja transformada. Não adianta fazer nada para Deus, como nós lemos em 1 Coríntios 13. Não adianta a gente fazer muita coisa para Deus, se o amor às pessoas não for aquilo que motiva o nosso coração, não for a motivação mestre que vai no nosso coração de amar a Deus e de amar as pessoas com a visão do próprio Deus. O Senhor Jesus diz que a visão de Deus é a visão do Pai do Filho pródigo. O Senhor Jesus diz que a visão de Deus é a visão do Rei que perdoa uma dívida enorme. O Senhor Jesus diz que a visão de Deus é a visão do juiz. O Senhor Jesus diz que a visão de Deus é a visão do fazendeiro. Segundo Jesus, a visão de Deus é comparada a esses comportamentos. O fazendeiro que distribui e age com misericórdia, dá talentos diferenciados para os trabalhadores, mas trata-os de maneira igual. O Senhor Jesus diz que o Pai ama de maneira tensa e fervorosa cada pessoa indistintamente. E quando nós escolhemos ser amadurecidos, nós vamos poder amar também cada pessoa. Nós não podemos conviver o tempo com todas as pessoas, mas nós podemos amar a todos, respeitando-os, valorizando-os, encontrando o talento e o dom que Deus tem dado a cada uma, para que elas possam crescer. Quando nós escolhemos amadurecer, nós vivemos segundo a visão de Deus. Quando nós escolhemos amadurecer, nós obedecemos a Deus. Obedecer a Deus é como lemos, andar no Espírito, e quem anda no Espírito, nem a lei consegue alcançá-lo. Quando nós obedecemos ao Senhor, estamos vivendo amadurecidamente. Ainda que sejamos ou que venhamos a ser questionados pelo procedimento para com Deus. Mas quando nós obedecemos a Deus, não há uma lei. A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 5, no verso 22, em algumas Bíblias, no verso 23, no finalzinho dele, se nós fluímos com o Espírito, com o fruto do Espírito, não há lei. Contra estas coisas não há lei que possa alcançar aquele que frutifica pelo Espírito Santo em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando nós frutificamos o Espírito, não há lei que possa nos pegar. Amadurecidos em Cristo Jesus, nós seguimos pela visão de Deus e nós obedecemos a Deus. Ainda tem alguém que quer ser criança? Ainda tem alguém que quer voltar a ser criança?
eu quero, se tiver como me livrar das minhas dívidas, eu quero voltar a ser criança. Você pode livrar-se das dívidas espirituais, olhando pela perspectiva de Deus e iniciando um novo caminhar. Quando cresci, eu desisti das coisas de menino. Eu acabei com as coisas de menino. Eu não quero mais ser criança. Eu quero andar amadurecido, de modo que Deus se agrade da minha vida. É tão impressionante, irmãos, quando nós olhamos o que Deus mora de acordo com a atitude de algumas pessoas nas Escrituras. Você e eu somos chamados para viver amadurecidamente. E esse amadurecimento é andar no Espírito e não atender à concupiscência da carne, nem do pensamento, nem à concupiscência dos lábios. Se alguns de nós aqui temos andado segundo a concupiscência da carne, os desejos da nossa carne, os desejos dos nossos olhos, se nós aqui, e alguns de nós, temos andado segundo a vontade dos nossos pensamentos, o Senhor nos chama a ter a visão dele, andar segundo a vontade dele, deixando as coisas de menino e viver segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. Andai no Espírito. Quando você anda na segunda-feira, você anda no Espírito ou na carne? Quando você anda no sábado, você anda no Espírito ou na carne? Quando você anda na litorânea, você anda no Espírito ou na carne? Quando você liga a televisão, você liga a televisão no Espírito ou na carne? Quando você liga o computador, você liga no Espírito ou na carne? Quando você liga o celular, você liga no Espírito ou na carne? Quando você acessa o WhatsApp, você acessa no Espírito ou na carne? Quando você digita comentários no Facebook, você o faz no Espírito ou na carne? Quando você dirige no trânsito da nossa cidade, você dirige no Espírito ou na carne? Quando você faz negócios no Espírito ou na carne? Quando você age enquanto crente em Jesus na igreja, você age no Espírito ou na carne? Quando você age como pai, você age no Espírito ou na carne? Quando você age como filho, você age no Espírito ou na carne? Quando você age enquanto adorador, você age no Espírito ou na carne? Porque até na adoração a gente pode oferecer algo carnal ao Senhor e não espiritual. Deus nos chamou para andarmos amadurecidamente, vivendo no Espírito, andando no Espírito, para que a carne não tenha domínio em nossas vidas. A carne domina na vontade das crianças. Elas querem comer iogurte o tempo todo. Elas querem comer bombom o tempo todo. Elas querem comer docinhos o tempo todo. Elas querem comer coisas gostosas o tempo todo. Elas querem chupar picolé o tempo todo. Elas querem sorvete o tempo todo. Elas querem pipoca o tempo todo. Mas quando você oferece cenoura, chuchu, pepino, tomate, abóbora, batata doce, está dando fome em alguns, não vou parar. Quando a gente oferece essas outras coisas, as crianças vão, ai, não gosto disso, ai, não quero isso, ai, não quero aquilo. Vamos deixar as coisas de mim e seguirmos segundo a orientação de Deus. Quando você vive o dia a dia, você vive como um ou vive como adulto? Infantil ou amadurecido? Em nome do Senhor Jesus, Deus nos chama ao amadurecimento na nossa vida. Alguns de nós, infantilmente, a gente fica dizendo: vida boa é essa, deitar com a ele,
É entediante, irmãos. Não é essa a vida que Deus planejou para nós. O Senhor nos chamou para sermos frutíferos, de acordo com a orientação dele. Andar no Espírito, e você não vai cumprir esses desejos da carne, nem desejos dos pensamentos, nem muito menos os desejos dos olhos. Curva sua cabeça para o nome de Jesus. Como, de alguma maneira, maturidade espiritual é um processo que leva tempo, requer que nós deixemos desejos pessoais, carnais. O Espírito de Deus toca, chama, fala e diz a você: é preciso estar cheio. Maturidade espiritual, Senhor, enquanto eu agir, enquanto disciplinar meus filhos, enquanto comunicar com minha esposa, enquanto viver com meu cônjuge, eu quero andar no Espírito e não na carne. Nessa noite o Espírito de Deus falou com você e tem coisas de menino que precisam da sua desistência. Eu quero desistir das atitudes de menino. Eu quero ser amadurecido para tomar decisões prudentes, sensatas, para reagir com alegria, mesmo no meio da adversidade, para proceder de maneira que o Senhor se agrade da minha vida. É o Espírito de Deus que fala com você nesse momento. Deus tem chamado você a andar no Espírito. Nesta noite, Deus chamou você para andar no Espírito, de segunda a sexta, nas atitudes, nas decisões, nos procedimentos. Nesta noite, cristãos amadurecidos andam no Espírito de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Com quem as pessoas que Deus falou já não dizendo: meu filho, você precisa andar no Espírito, para não fazer a vontade da carne, nem dos pensamentos, nem dos olhos. Faz os sinais, Deus falou comigo. Olha, Deus falou com você, falou com tanta gente, Deus falou com tantas pessoas, quantas pessoas, vai baixar a sua mão. Tem mais alguém? Deus falou com você, Deus abençoe. Deus falou com você dizendo assim: meu filho, desiste das coisas de menino, anda no Espírito, anda em amor, mas em amor responsável. Desiste das coisas de menino, deixa as pressões da carne, deixa as pressões do pensamento, deixa as pressões deste mundo. Tem mais alguém que está dizendo: Deus falou comigo, Deus abençoe você. Tem mais alguém? Deus falou com você. Você estava resistindo. Desiste das coisas do menino. Tudo que formos fazer, fazemos no Espírito. Porque quer comamos, quer bebamos, passamos tudo para a glória de Deus. Ainda tem alguém, mais uma pessoa. Você está resistindo ainda, mas Deus está falando com você. Só que você precisa deixar as coisas de menino. Ainda tem alguém? Vai você comigo. Quem é a pessoa que está assim, resistindo? Deus está chamando você, dizendo: meu filho, minha filha. Quem é a pessoa? Vai você comigo. É comigo. Eu estou resistindo. Deus te abençoe. Não resiste. Rende-se aos pés do Senhor e diz: eu quero deixar as coisas de menino, desistir delas e andar amadurecido segundo a vontade de Deus. Ainda tem alguém? Faz assim. Ainda tem alguém? Faz assim. Em nome de Jesus.
segundo a tua vontade, viver segundo a tua vontade, andar pelo Espírito Santo, andar cheio do teu Espírito, andar cheio da tua palavra, andar transbordando do Senhor. Pai, em nome de Jesus, tu olhaste cada mão levantada, Senhor, de pessoas que precisam, e quantos que não levantaram a mão, Senhor, mas que precisam romper com meninices, desistir das coisas de menino e andar amadurecidamente, em nome de Jesus, Pai. Querido Deus, tu seguras na mão de cada um para conduzir. Mas eis que o Senhor nos dá a missão, e então nós vamos andar pela tua orientação. Em nome de Jesus, Pai, os pensamentos que estão sendo vistos por ti agora, das vontades da carne, dos pensamentos, de pessoas que não sabem escolher o que faz bem à alma, ao espírito, mas tu dás nesta hora, ó Espírito de Deus, o discernimento para as escolhas e as decisões dos teus servos, Senhor. Ó Espírito de Deus, vem derramar sobre nós aqui a tua igreja atitudes amadurecidas das escolhas do que lemos, do que ouvimos, do que assistimos, do que falamos. Em nome de Jesus, Senhor, faz atitudes de reação de cada um de nós, amadurecidos em Cristo Jesus, que amem de verdade, segundo a visão do Senhor. Ó Pai Celestial, faz-nos uma igreja amadurecida, Senhor, em santificação, pela visão do Senhor. É na autoridade do nome do Senhor Jesus que nós repreendemos a força de toda a obra da carne, dos pensamentos que desvirtuam a vida dos teus filhos para te agradar. São dissipados agora pela autoridade do sangue de Jesus. Amém. Perdoa, Senhor Deus. Perdoa, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Nós vamos à tua presença, Pai, crendo que o Senhor continua olhando com um olhar de cuidado. Não é o olhar de quem fiscaliza, mas é o olhar de quem cuida para o nosso próprio bem, Senhor. Oh, Deus, acompanha a vida de cada um de nós. Como diz a tua palavra, os teus olhos passeiam sobre toda a terra, para o Senhor se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente do Senhor. Em nome de Jesus, Deus, abençoa a semana de cada um dos teus filhos. Abençoa todos esses dias. Firma-nos e segura-nos, Pai, isentos e abençoados para ti mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e cantar juntos? Te adoramos.
a uma vida verdadeiramente abundante, alegre, feliz, realizada, livre de todas as pressões pela